Olá, bem-vindas a mais uma live. E hoje nós falaremos sobre equipe certa, apoio para o parto. Eu vou contar aqui para vocês um atalho em relação à equipe. Essa aqui tá meio, não tô enxergando direito. Um atalho em relação à equipe. E eu vou falar também sobre algumas questões assim que às vezes a gente tem na nossa cabeça, umas crenças limitantes, como só pode ter equipe de parto quem é rico. Ou pra que eu vou ter uma equipe? Se eu só consigo ter o meu parto se eu tiver uma equipe? Se eu vou depender da equipe? Qual que é a influência da equipe? Por que que existe isso da equipe, né? Por que que existe essas opções de você ter um parto com equipe, sem equipe? As diversas condições, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tomando uma aguinha aqui. E já deixa seu coraçãozinho aqui para nos ajudar, tá? Envia para uma gestante que precisa se preparar para o parto, que tá aí com essa questão da equipe na cabeça, ou não tá encontrando apoio para viver o parto dela. Porque eu vou falar para vocês, conseguir um parto natural nesse país não é fácil. É uma luta. É uma luta tanto aqui no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Né? A gente que é cristãos, né? A gente entende essa questão também espiritual em relação ao parto, em relação aí à abertura à vida, porque quanto mais as cesáreas não são seguras, né? Eles vêm dessa ideia de que cesárea é a coisa mais segura, mas eu fico pensando como que a cesárea é a única cirurgia que é realizada em mulheres com pressão alta. Isso é estranho, porque nas outras cirurgias não pode ter pressão alta, assim, pressão alta numa cirurgia, um risco ali é muito aumentado. Por isso que a gente precisa trabalhar com a prevenção durante a gestação e até antes da gestação, gente, a gente precisa se prevenir. A gente precisa ir lá e se não tem condições de ter um acompanhamento nutricional, como que eu previno pré-eclâmpsia? Como que eu previno anemia? Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para prevenir. É vitamina D que eu tenho que tomar? É a mesma coisa do Covid. Existe o tratamento precoce para o Covid e muita gente não sabe que é com o uso do zinco, da ivermectina, da azitromicina, da acetilcisteína, vitamina D, vitamina C, antioxidantes, gente. Tem resultados incríveis com esse tratamento precoce do Covid. Então, tem vários médicos aí que estão divulgando isso, né? Então, mas isso as grandes mídias não falam, né? Que existe esse tratamento precoce do Covid. É a mesma coisa, prevenção na gravidez, gente. Prevenção para o parto. As pessoas acham que as coisas simplesmente acontecem, né? Simplesmente estou com um problema e aconteceu, mas não preveniu. A gente precisa trabalhar com a prevenção. E o foco aqui é falar da equipe de parto e do apoio para o parto, né? Que esse assunto super pertinente e que ainda tem muitas dúvidas envolvendo isso, que a pessoa pensa que ela tem que ter muito dinheiro. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem que ficar aqui perto da câmera. Vou falar uma coisa pra vocês. Ter dinheiro não garante o parto de ninguém. Não garante o parto de ninguém, tá? Um exemplo aí que a gente pode ver são várias pessoas famosas que no fim tem uma cesárea que nem sempre foi necessária, tá? Então, ter dinheiro não garante nada, da mesma forma que não ter dinheiro não garante nada. Às vezes, a pessoa é até prejudicada pelo excesso de informações. Ela sabe tanto, ela se preparou tanto que aquilo ali até prejudica, como diz o Michel Odan, né? E um exemplo é aquela pessoa super simples, que não tem muito conhecimento das coisas, ou uma pessoa da roça, que simplesmente chega no hospital e tem o bebê. Mesmo, infelizmente, nesses lugares, os hospitais são muito tristes em intervenções, e as mulheres costumam sofrer muita violência nesses hospitais, mas elas têm um bebê porque elas acreditam, elas vivenciaram aquilo na família delas, né? E essa questão, então, o primeiro ponto aqui, que equipe de parto não depende de dinheiro, tá? Você assim, não é só pra quem tem muito dinheiro, tô falando isso. Porque
você tem essa opção de ter o seu parto particular, sim, você vai ter que desembolsar um valor se você quer ter no hospital, ou se você quer estar desinformada e quer ter uma cesárea eletiva, né, que vai trazer muitos riscos para a sua saúde, para a saúde do seu bebê, ou você vai ter com um plantonista no hospital. Então, vai chegar lá no hospital e a equipe que tiver, você vai depender da sorte. Pode ser uma equipe ótima, como pode não ser. No meu primeiro parto, eu tive uma experiência ruim, que foi com uma equipe no hospital de boa fama, mas que foi uma equipe péssima. Então, aí que apressada, nada humanizada, ignorante. Então, aí nós temos essas questões, né, que muitas vezes dependem da sorte. Por isso que é importante fazer a educação perinatal. O que é a educação perinatal? É essa preparação para o parto. Deixar tudo alinhadinho ali, tintim por tintim, durante a gestação. O casal 100% preparado para quando chegar no parto, eles estarem alinhados com tudo. Se a médica vem falar alguma coisa, porque você está com sinais de pré-eclâmpsia, um exemplo, no pré-natal. Ali você já vai saber o que é. Você já, tá. Aí você vai falar com a sua doula, você vai buscar ajuda. O que é? Não é assim, a médica ela não pode bater o martelo. Você precisa ser proativa, você precisa saber refletir o que está acontecendo ali, porque a sua vida é a do seu bebê. Vocês precisam buscar ali esse pilar do conhecimento. Não tem jeito. Tem que aprender sobre as coisas. E você pode ter a melhor equipe, mas que muitas vezes não é uma equipe que está alinhada, não é uma equipe que tem visão de céu, que isso é também muito difícil. Mas é uma equipe que talvez vai querer ficar fazendo um monte de exame de toque, é uma equipe que talvez vai ter intervenções ali desnecessárias, que vai ficar apressando o parto numa gravidez saudável, vai ficar fazendo você fazer induções naturais, né, na base do movimento, e corre pra lá e dança pra cá, não sei o que, quando a gestante só queria dormir. Mas aí não, ela é levada a ficar ali se cansando. Aí o que vai acontecer? Vai chegar a hora do expulsivo e essa gestante não vai ter mais energia, porque ela já rebolou tanto ali nesse trabalho de parto sem a devida necessidade. Então, essa é algumas questões que a gente tem que pensar em relação à equipe. Outra coisa é o médico, a escolha do médico, né? Muita gente fica muito bitolada com isso do médico, né? Porque eu preciso que o médico me apoie, não sei o que, isso é importante. Mas, pelo menos pra minha realidade, né, que eu sou mais a favor de uma ideia, se a pessoa pode, né, de parto domiciliar, de um pré-natal ali mais tranquilo, sem ter aquele médico fofo, sabe? Porque a pessoa às vezes quer ter um médico fofo, mas o médico fofo vai te levar pra uma cesárea, amiga. Então, é complicado. E é importante também identificar ali sinais de que aquele médico não é a favor do parto normal, como o médico nunca quer falar sobre parto, o médico diz que sempre vai deixar para depois, que talvez você não consiga, que você não tem cara que vai aguentar, ou porque você é muito gorda, muito magra, muito baixa, muito alta, muito não sei o que, não sei o que. Eles inventam mil histórias. Então, assim, ao meu ver, tudo isso aí é perda de tempo. Você tem que entender que você pode sim, que você vai cuidar bem da sua saúde, que você vai prevenir e vai ficar tudo bem. Por isso que eu prefiro um pré-natal pelo SUS que seja mais desencanado, assim. Que seja, assim, pra mim eu tô falando, que seja, eu vou lá no pré-natal, vou medir a pressão, vou me pesar, a médica vai ver o tamanho da barriga, vou fazer ali só 2 ultrassons na gravidez, se a minha gestação desde o início for de risco habitual, não vou aceitar exame de toque durante a gestação sem necessidade, porque eu não vivo uma vida promíscua, então eu não tenho por que me preocupar em ter infecções de recorrência, que a minha alimentação é saudável. Então, eu vou trabalhar com a prevenção, entendeu? Prevenção, a gente precisa pensar em prevenção na gestação, porque não adianta depois chorar sobre o leite derramado, quem não trabalhou com a prevenção. Então, isso é um ponto ali bem crítico, de realmente trabalhar com a prevenção. E a equipe, assim, não colocar as esperanças na equipe, porque às vezes a pessoa acha que pagou 10 mil reais na equipe, 15 mil, 20 mil, 25 mil, e ali está toda a sua esperança. E isso também é um erro, porque
ninguém vai dar a garantia do parto ali. E ninguém vai dar a garantia de que vão realmente respeitar você no seu parto e o seu bebê. Então, eu penso que mais seguro que isso é a sua esperança estar em Deus, na divina criação de Deus, que Ele te fez perfeita para viver esse parto. Eu não tô falando de simplesmente confiar e não trabalhar, tem que trabalhar também. Então, trabalhando, assim, buscando, ele trabalha com a prevenção para que tudo ocorra bem durante a gestação e buscando ali pessoas durante a gestação que apoiem. Você precisa entrar assim, ter realmente, por isso que a dor é tão importante, né, nessa preparação para o parto, porque ela vai estar ali mostrando para você talvez coisas que você não saiba em relação ao parto. Ah, porque eu tô com contração de treinamento e elas estão ritmadas, estão muita contração de treinamento. Calma, é normal, mas tem que analisar o todo. Tem mais algum sintoma? Você fez muita atividade física hoje? Respira, fica calma, respira, fica calma e depois você, se você tiver mais algum sintoma, você vai no hospital e ó, vê se tá tudo bem. Mas sem ansiedade, sem desespero, sem pressa. Por isso que a gente precisa buscar virtudes. O que são as virtudes? Em alguns lugares dizem que são bons hábitos, mas é muito mais do que bons hábitos. É muito mais do que pontos positivos, sabe? E aí, por isso que é tão importante buscar as virtudes na gestação. Porque quando chegar no final da gestação, independente da equipe que você vai ter, se vai ser uma equipe que vai ser um parto domiciliar, vai ser só uma enfermeira obstetra, ou se vai ser num hospital que vai ter uma equipe, ou se vai ser no convênio, ou se vai ser no SUS, com plantonista, ou no convênio com plantonista, ou no convênio com o seu médico. Independente da escolha dessa equipe de parto, é importante ter uma clareza que é preciso buscar virtudes. É preciso buscar as virtudes. E o que são as virtudes? São esse lado bom, né? Tem os vícios. Como assim? A gula é o vício. E a virtude é a temperança, é o equilíbrio. É saber não comer demais, é controlar as vontades. E aí essa é a virtude. E aí vem na gestação. Por que é tão importante essa busca pelas virtudes? Essa busca por ser melhor, sabe? Sempre ele tá em constante processo de melhora. Constante processo de melhora. E uma coisa muito, muito presente na gestação é a ansiedade. Mas ela não leva ninguém para lugar algum, sabe? A ansiedade não leva ninguém para lugar algum. A preocupação é uma preocupação. Você está se preocupando com uma coisa lá no futuro que você não pode mudar nada. Então não adianta ficar preocupada com o que vai acontecer. O que adianta é tomar atitudes no hoje para que o futuro você colha os frutos. Ou seja, o parto vai ser muitas vezes uma consequência da gestação. Então não adianta achar que é sorte, achar que é um passe de mágica, porque não é. É realmente, cada um vai viver a sua história, é preciso confiar e esperar, entende? Buscando ali essas virtudes. Eu vi até um relato de uma pessoa famosa aí, que depois eu vou falar um pouquinho mais, que ela tava ali já com uma gestação não tão saudável, e aí de repente ela escreve assim no vídeo, né, que... porque a médica disse que o bebê teria que nascer naquele dia, e quem sou eu pra discordar, né? Quem sou eu pra discordar da médica? E outra coisa, ela falou isso aí, quem sou eu pra discordar da médica? Nós somos sim pessoas que podem discordar de médicos. Porque nem tudo é um veredicto, sabe? Nem toda cesárea será necessária. Nem toda intervenção será necessária. Porque quando a gente entende, a gente se preparou para o parto e a gente entende que existe um sistema ali que não é a favor do fisiológico,
de respeitarem o processo normal do corpo, o passo a passo que o corpo faz para o bebê nascer. Quando a gente entende isso, entende que nem sempre nós podemos, o médico não é o Deus, o médico não sabe tudo, o médico nem sempre tem razão. Essa questão médica vem construída historicamente na nossa cabeça. Mas claro, a ciência é maravilhosa. A ciência é um dom de Deus ali que serve para cuidar de nós. Não tô criticando isso, mas eu tô falando que a gente precisa colocar nossa cabeça para funcionar. Que infelizmente as pessoas estão indo por um caminho ruim e um caminho errado. Aí a gestante vive ali a gestação inteira na base da ansiedade. Ai, porque eu tô muito ansiosa, porque eu não tô dormindo, Ansiedade, gente, não é uma coisa boa. A gente tem que parar de falar como se a ansiedade fosse uma coisa boa, tá? Então não adianta ficar achando que é bonito ficar ansiosa. A gente tem que encontrar meios para acabar com essa ansiedade. Que meios que a gente tem para acabar com a ansiedade? Nossa, eu nem coloquei aqui o título da live, eu vou colocar. Equipe para o parto. E quais os meios que a gente tem para acabar com a ansiedade? É uma caminhada? É comer direito? Diminuir o açúcar? É ter pessoas ao nosso redor dizendo que a gente vai conseguir? Equipe para o parto. Esse é comentário. É pessoas ali ao nosso redor dizendo que a gente vai conseguir viver aquele parto. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença na preparação para o parto. Você buscar crescer em virtudes. Você entender que toda mulher está preparada para ter o seu bebê pela via natural. E de uma forma respeitosa, de uma forma tranquila. Por isso que eu resolvi falar sobre a equipe do parto hoje. Que a gente pensa que muitas vezes ou vai depender da sorte, que aí não é legal você pensar isso, que vou chegar lá e eu vou depender da sorte. Quem me atender vai me atender e a gente vê o que vai acontecer. Isso é ruim, você tem que se preparar para todos os cenários. Pode ser que seja uma equipe ótima, pode ser que não seja. Por isso que o ideal é chegar além da fase ativa lá no hospital. E se você é cristão, pedir para Deus para preparar uma boa equipe, se é no caso do SUS. E existe uma questão que, se for um parto após cesárea, muitas equipes não apoiam. Aqui, meu comentário está fixado. Muitas equipes simplesmente não vão apoiar. E eles tentam uma manobra, que se o bebê estiver nascendo, eles colocam o bebê de volta para dentro. É surreal. Se você chegar lá com 10 centímetros de dilatação, eles vão te levar para cesárea do mesmo jeito. Então, quando eu penso, eu tô falando assim, a minha visão como doula, que não é tão técnica, sabe? Mas quando eu penso que não é a mesma visão que talvez de um médico... Deu uma pausa aqui. Aí, voltou. Como doula, o que eu enxergo como doula? Que nós estamos falando mais da preparação da mãe. Assim, a gente às vezes foca muito nessa questão da equipe, mas a gente esquece que independente de qual equipe for, pode ser o médico mais humanizado do Brasil, talvez ele não vá respeitar a sua individualidade. Você não pode colocar a sua esperança nele. Não pode pôr a esperança no hospital humanizado. Não pode pôr a esperança na doula. Não pode pôr a esperança no enfermeiro obstetra, na obstetriz, no médico. Não põe a esperança em ninguém. A esperança, o que é a esperança? Esperança também é uma virtude. E ela é uma virtude, deixa eu ver se eu lembro se ela é humana. Não, eu acho que a esperança não é uma virtude humana. A esperança é uma virtude que vem de Deus, é um dom de Deus, a esperança. A esperança é quando a gente espera por algo, a gente consegue pré-visualizar o que a gente quer, o que a gente deseja, com esperança, com alegria. Então, eu tenho a esperança que aquela equipe vai cuidar bem de mim, que aquela equipe vai cuidar bem de mim, do meu bebê. Mas nem sempre
você tem a esperança, mas você não se abandona naquilo. Você não você não é impulsionado pelos vícios, ou seja, pela pressa, pela ansiedade, pelo desespero, que foi isso que me aconteceu no primeiro parto. Eu, de repente, fui tomada pelo desespero, e saí correndo, não, meu bebê tem que nascer, porque eu tô de 41 semanas, é ignorância isso, ignorância. Então, e esses vícios são consequências da falta de virtudes, né, da falta de bons hábitos. Porque eu não exercitei ali o abandono, a confiança e a esperança. Eu tava o tempo todo com medo e ansiosa. Então ninguém merece viver assim. Ninguém merece viver nesse incessante desespero. A gente precisa encontrar o nosso ponto de paz. E quando a gente decide ali que vai ter a nossa equipe certa, o apoio para o parto. Quem são as pessoas que estão ali na minha gestação me apoiando para o parto? Esse é um segundo ponto. Quem está me apoiando ali durante a gestação para o parto? E aí depois vem a tranquilidade de saber o hospital que eu vou, que isso é muito importante, ou se eu vou ter um parto domiciliar, saber se eu vou correr o risco de ter um parto no convênio com altas taxas de cesáreas, porque você sabe que convênio, altas taxas de cesáreas, provavelmente se você chegar muito cedo no hospital ou em qualquer mínimo risco ali, eles já vão te levar para cesárea sem necessidade. Então essa é uma realidade. Ou se eu vou correr o risco de ir para o SUS, ter ali um acompanhamento com um plantonista, que talvez não vai respeitar a minha individualidade, ou se é um hospital escola, que vão fazer 1 milhão de exames de toque em intervenções no meu bebê, porque os estudantes precisam aprender as coisas. Então ali é um outro ponto. Essa questão da equipe certa, tá? Você vai pensar quais riscos você quer correr, quais riscos você não quer correr, o quanto você pode investir, o quanto você não pode. Será que vale a pena fazer uma dívida pro meu parto? Eu faria uma dívida até, sei lá, de 100 mil pro meu parto. Eu não pensaria 2 vezes. Se eu tivesse um bebê pélvico, eu contrataria uma equipe ali, mesmo se eu não tivesse dinheiro, para ter um parto natural pélvico, bebê pélvico. Se eu não tivesse condições, eu contrataria uma doula. Eu daria um jeito, sabe? Eu daria um jeito de poder viver, de poder dar ao meu filho a oportunidade de nascer. Eu gostaria de dar ao meu filho a oportunidade de nascer. Então, por isso que eu não mediria esforços para que o meu filho fosse bem cuidado após o nascimento. Eu não sei se vocês já assistiram o renascimento o renascimento do parto. É um documentário, né, que conta ali a triste realidade até da violência com os bebês após os nascimentos. Então, quando a gente pensa em equipe de parto, qual decisão a gente toma, qual a escolha está nas nossas condições, ou quais condições a gente não consegue enxergar para o nosso parto, a gente tem que pensar em todos esses fatores. Eu estou tranquila com a minha decisão em correr esses riscos, em colocar o meu parto em risco? Eu estou disposta a adquirir todas as virtudes necessárias para não atrapalhar ali, não ser levada pelo sistema de parto e poder viver o meu parto? Eu tô realmente disposta a correr esses riscos e a confiar na divina providência e confiar em Deus que Ele estará cuidando de nós. Ou não, eu vou fazer esforços incríveis para conseguir um dinheiro para investir no meu parto. Ou não, eu tenho condições de pagar uma boa equipe, de pagar um bom hospital, mas a minha esperança não pode estar nesse hospital. A minha esperança não pode estar no médico. Isso para mim é muito claro, mas eu sei que para muitas pessoas não é, por isso que eu tô falando. Que quando a gente pensa no parto, assim, desde o começo da gravidez, é como se o médico ali fosse o seu Deus, né? Ele sabe tudo de mim, ele sabe se eu tô bem, se eu não tô, se meu bebê tá bem, se o bebê não tá. Então eu vou confiar nele, né? A gente pensa assim, eu vou confiar nele que ele sabe
sobre a minha saúde, porque, né, o parto, gravidez é uma coisa assim de muito risco, não sei o quê. Mas existe uma outra camada. Essa é a primeira camada, existe uma outra camada, que é a camada do eu vou estudar, eu vou buscar aprender nas fontes certas, mas eu não vou ficar buscando sozinha. Eu vou buscar o apoio de uma doula. Eu vou pedir ajuda, eu vou escrever doula lá no YouTube, lá no Instagram. Eu vou conversar com as pessoas se elas conhecem alguma doula mais próxima a mim, para que eu possa ter um acompanhamento e possa ser direcionada nesse meu processo de aprendizagem durante a gestação e de preparação e confiança para o parto. Eu vou entender que eu preciso me preparar, mas que eu não preciso ficar no desespero, na ansiedade, não preciso ficar pesquisando coisa ruim, eu não preciso ficar vendo um monte de relato de parto, um monte de tragédia, eu não preciso ficar perguntando para todo mundo sobre parto. Sabe por quê? Sabe por que você não precisa? Porque você está em paz. Você está em paz na sua preparação para o parto. Vai existir esses sentimentos ruins, vai existir ainda vícios que você estará sempre ali com as virtudes, exercitando as virtudes para diminuir os vícios, né? Você não vai estar ansiosa, você vai estar em paz, você vai inspirar pelo nariz, vai soltar pela boca, você não vai ficar preso em limitações ou no raso. A gente precisa ir mais profundo nessa busca pelo parto, ir mais a fundo e olhar para nossa alma. Qual o desejo da nossa alma em relação ao parto? O que a gente gostaria de viver em relação ao parto, em relação ao nascimento do nosso filho? Então, quando a gente pensa na equipe certa, ou no apoio para o parto, seja no SUS ou no convênio, na equipe ou numa equipe particular, a gente precisa ir além. Não parar só ali, não colocar nossa esperança só ali naquela equipe, só ali naquela doula, só ali naquela enfermeira. Mas uma coisa é certa, tudo precisa estar muito alinhado. Na sua cabeça, com o seu esposo, com a sua família. Se você vai para o SUS, você precisa chegar na hora certa, você precisa negar intervenções de protocolo, como o citocina, que é o soro. É protocolo, gente. Para o que é protocolo? O que é protocolo? São essas práticas que são realizadas nos hospitais como protocolo. É uma forma ali para eles de segurança e de manter a ordem e a fabricação ali, como uma empresa. Então tem protocolo. Igual você trabalha numa empresa, tem o protocolo de... Ó, Luara, tem esse caderno aqui, o protocolo chegou um cliente, você anota o nome dele, o telefone dele, não sei o que, não sei o que. Então não tem individualidade. É tudo na base do protocolo. E a mesma coisa no parto, as coisas são protocolo. O bebê nasceu, colírio no olhinho de todos os bebês, sendo que nem todos os bebês precisariam do colírio, porque o colírio ali é só para o bebê, um colírio ali antibacteriano para um bebê que talvez tenha aquela bactéria que a mãe que tenha o problema de saúde, ela pode passar para ele, mas não é toda mulher que vai ter, né? Não é toda mulher. Então, se você não tem uma vida promíscua, provavelmente você não vai ter esse problema. Provavelmente, se você cuida bem da saúde. Mas aí, você terá que entender os malefícios do colírio para não permitir que apliquem no seu filho. Você tem que estudar, tem que sair da inércia. Eu vou entender que o colírio faz mal pro meu bebê, que pode deixar ele cego, que pode prejudicar a visão dele, eu não vou querer. Mas eles aplicam em todos os bebês, até nos bebês nascidos de cesárea. Sendo que na cesárea o bebê não tem contato com o canal vaginal da mãe, então não tem como ele pegar ali gonorreia, essas doenças. Então qual é a lógica de dar colírio num bebê que nasceu de cesárea? Não tem a mínima lógica. E mesmo assim eles dão, porque é protocolo do hospital. É protocolo do hospital que a mulher fique tantas horas em trabalho de parto. Se a mulher passar desse tempo, eles vão levar ela para cesárea, ou vão levar ela para indução do parto. Precisaria que essa mulher tivesse essas questões? Não precisaria, mas é protocolo do parto, é protocolo do hospital. Então aí eles fazem. Então por isso que eu tô falando que não adianta você confiar no hospital.
sabe, ali naqueles protocolos hospitalares. Você pode ter a melhor equipe do planeta Terra. Eles vão ter os seus protocolos. Então, quando você encontrar uma equipe, você precisa falar com a equipe sobre isso. Fala com a equipe sobre quais são os seus protocolos. Vocês usam ocitocina? Vocês não usam? Vocês esperam quanto tempo a dequitação da placenta? Quais são os cuidados com o bebê recém-nascido? Vocês respeitam a hora dourada, né? Que é da mãe com o bebê após o nascimento, que o bebê fica no peito da mãe. Vocês respeitam a amamentação na primeira hora? Vocês respeitam o contato pele a pele? Então, tudo isso pode ser discutido e falado durante ali a gravidez com essa equipe, se você vai contratar ou se você vai para o SUS, você pode ir lá visitar o hospital, ver quais são as práticas do hospital, perguntar qual o índice de cesárea, sabe, se informar. Mas é a mensagem que eu queria deixar nessa live de hoje, a mensagem que eu queria deixar é que nem tudo depende da equipe, tá? Nem tudo depende da equipe e muitas vezes a equipe pode até prejudicar se não for a equipe com boas práticas e não for uma equipe que seja individualizada. Então, a gente precisa se atentar muito a essas coisas, porque muitos famosos aí têm partos prejudicados. Assim, é até engraçado, pelo excesso de cuidado ali com a equipe. A pessoa não tem tempo de respirar, porque tá todo mundo em cima dela. Sabe, os hormônios não conseguem trabalhar, o perfeito e delicado sistema hormonal do parto não consegue trabalhar. Então, por isso que a gente precisa se atentar a isso, tá? Que o parto, ele é natural e fisiológico. A nossa função é cuidar da nossa saúde e realmente viver o abandono em Deus para viver a história que Deus espera que a gente viva. A história que Deus espera que a gente viva. Existem os casos raros de cesárea necessárias, mas existem, né? Mas infelizmente no nosso país eles não são raros, eles são, né, a grande maioria. Por isso que a gente tem que lutar e com esperança, com fé, com caridade, com coragem, buscando virtudes para poder viver ali o nosso parto. É uma luta espiritual também. Nossa função é dobrar os joelhos e clamar a Deus por um parto. Olha, eu deixo bem claro aqui esse meu posicionamento, tá bom? É assim que eu penso, principalmente sobre equipes, que equipes são necessárias, mas nem tanto assim também. E se você tem alguma coisa para me falar, pode comentar aqui, ou pode conversar comigo lá no direct. E temos o nosso mini curso gratuito de preparação para o parto que ainda está no ar, gente. Aproveita e se inscreve lá, envia para uma gestante para ela se preparar para um parto ali com uma visão de céu, uma visão de esperança e de amor, porque nós pensamos assim, tá? Que o parto não é só da mãe, é do bebê também. Então, e são duas almas ali amadas profundamente por Deus, tá bom? Então vai lá e se inscreve, envia para uma gestante que vai ficar disponível até o mês que vem lá. Depois nós temos mais novidades, tá bom? Eu vou encerrar aqui agora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!